Olá, está no ar o Clipe Eletrônico, um programa da TV Câmara de São Paulo que a cada semana traz um tema relevante para a sociedade e para o nosso país. Já nascemos sobre a expressão de que aqui em se plantando, tudo dá. Uma alusão à carta de Pero Vaz de Caminha ao então rei de Portugal, Dom Manuel, escrita em 1º de maio de 1500. E a carta faz uma radiografia do Brasil recém-descoberto, ressaltando as inúmeras belezas e todo o potencial natural dessa terra. Diz a lenda que somos o país do futuro. E esse futuro hoje tem relação com a produção de alimentos. O mundo tem uma expectativa enorme sobre a capacidade do Brasil em liderar a produção agrícola no planeta. Em 4 décadas, o país passou de grande importador para o segundo maior exportador mundial, produzindo 4 vezes mais alimentos do que o necessário para atender a toda a população brasileira. Aqui com a gente a gestora de projetos do Instituto Kairos e presidente da Comissão Gestora de Implementação na Lei de Orgânicos na Alimentação Escolar Municipal, Ana Flávia Borges Badui, e o especialista em políticas públicas do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, Renato Barreto. Obrigado a todos pela presença. Eu queria começar essa discussão falando um pouco da produção brasileira, que aumentou bastante nos últimos anos, né? A gente falou aí no começo que aumentou aí, hoje a gente produz mais do que consome, a gente exporta principalmente para alguns mercados, principalmente a China, que tem uma demanda forte aí por soja, milho, e são produtos ali que estão ali no centro-oeste, principalmente, uma parte no sul, e que usam muito agrotóxico, agroquímicos, né? Cada pessoa tem um nome aí para o agrotóxico e tal. Existe um projeto que está tramitando no Congresso Nacional sobre isso, que é extremamente benéfico aos produtores e que permite o uso de uma série de produtos que muitas vezes lá fora são proibidos, né? Que pé que a gente está nessa discussão aí? Olha, isso é um ponto importante porque, como você me disse, é muito benéfico às vezes para um tipo de produtor, que é o produtor de larga escala, para a exportação essas grandes commodities, vamos dizer assim, mas é algo que a gente vê que tem sido muito danoso para a saúde da população. Acho que o Brasil hoje já é um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo, tanto no uso desse tipo de agricultura mais produtora de produtos de exportação, quanto muitas vezes até sendo disputada com os pequenos produtores. Isso tem tido impactos muito negativos na saúde da população, com o aumento de diversas doenças crônicas, até aparecimentos de cânceres, que, estão sendo cada vez mais um problema de saúde pública crescente e que tem levado a uma situação que a gente está numa discussão hoje no Congresso de ou bem a gente caminha continuando com o uso intensivo de agrotóxico, que tem tido esse resultado negativo para a saúde pública, aumentando o nível de toxicidade da alimentação do brasileiro, ou bem a gente caminha em outro sentido, que é buscar alternativas, que é, sem desconsiderar a importância que o Brasil tem na produção de alimentos, caminhar para algo que seja mais saudável tanto para a população brasileira, tanto que, por que não, para o produto que a gente exporta hoje para os países do mundo. Mas primeiro a gente tem que vencer esse lobby que existe hoje no Congresso dos produtores rurais, a bancada rural. Existe um lobby para aprovação desse projeto? É importante também porque hoje a maior bancada organizada é a bancada ruralista. Eles hoje se organizam na frente parlamentar do agronegócio. Inclusive a comissão especial que aprovou o PL 6299, que facilita o uso de agrotóxico, aumentando ainda mais essas consequências para a saúde pública negativas, é presidida pela presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio e o relator do projeto também é um conhecido pecuarista ligado ao agronegócio, que é o deputado Luiz Nishimori. Então, é uma comissão que trabalha já com um conflito de interesse muito grande, facilitando o uso de algo que a gente acredita que é muito danoso para a saúde, mas que atende aos interesses desse pequeno setor, que é hoje um grande exportador, um grande produtor e, inclusive, grande consumidor desse tipo de produto, que a indústria química tem tido dificuldade para vender, porque a Europa tem restringido, vários países têm trabalhado com restrições maiores para agrotóxico e vão sendo direcionados para os países que têm mais facilidade. Então acaba que a gente vira um depositário do veneno mundial aí que está sendo produzido. Ana Flávia, existe alguma alternativa para esse crescimento, para essa expectativa de que o Brasil vá alimentar o mundo em 2050? A gente pode crescer sem esses agrotóxicos? Existe aí uma alternativa no curto e no médio prazo? Existe sim. A ONU
já alerta isso com relatórios. O relatório do Parlamento Europeu já apontou isso, um relatório da ONU também recente, mostrando que é necessária a mudança do padrão de produção, né, da base, trabalhar com uma base mais sustentável e ecológica, fazer uma transição agroecológica é necessário e já foi feito um levantamento baseado em vários produtores orgânicos, tanto de pequeno, de médio, de grande porte, colocando que eles têm um aumento de produtividade maior, eles trabalham na perspectiva de revitalizar a terra, então eles recuperam a biodiversidade e, portanto, isso é extremamente virtuoso e abundante. Então, a agroecologia é uma saída para todos os produtores, que o agribusiness também tem toda a oportunidade de fazer a sua transição e também usufruir desse que é o que se espera de um país que é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, é o que todo mundo espera, que o Brasil tenha exatamente, já use desses bons exemplos e desse salto. Né? Um salto que realmente é muito mais abundante, porque se você trabalha em favor para recuperar a terra, você vai ter uma produção obviamente mais abundante. A terra é a base de tudo, né? O princípio da agroecologia é exatamente isso, que você cuidando da terra, você está cuidando da produção e tá trabalhando com a questão da biodiversidade. Mas é importante a gente destacar que um grande produtor de orgânico brasileiro, que é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar no mundo, orgânica, ele afirma que a tecnologia que ele já desenvolveu para produzir a cana-de-açúcar... Quem que é esse produtor e onde é que ele fica? Leontino Balbo, é um produtor aqui de Ribeirão Preto, né? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Ele afirma que a tecnologia que ele já desenvolveu na produção que ele tem lá, já daria para ser aplicada para diminuir 70% do agrotóxico em todas as commodities. Que tipo de tecnologia é essa? Eu queria que você nomeasse essa iniciativa e outras iniciativas em agroecologia, por favor. Ele desenvolveu inúmeras tecnologias e o princípio dele é muito o princípio homeopático. Né? Da homeopatia que você combate pragas pela própria praga, assim, é aquele princípio da homeopatia que você usa o igual, o semelhante para combater aquela dita praga. E ele recuperou muito a biodiversidade, então existe até um depoimento dele muito bacana no filme Fonte da Juventude, que está acessível aí na internet, que pode ser acessado aí por todo mundo. Está no YouTube? Está no YouTube. Existe, se você colocar Leontino Balbo, Fonte da Juventude, vai vir até só a parte que ele mesmo fala. Então ele coloca isso, então ouvir um grande produtor, inclusive ele tem sido consultado pela própria ONU. Ele tem feito apresentações no mundo inteiro para mostrar isso, como ele recuperou a biodiversidade, e ele está chamando de uma agroecologia revitalizadora. Né? Você também tem um outro exemplo muito bom, muito conhecido também, do Pedro Paulo Diniz, né? Da família Diniz, do empresário aqui também de São Paulo, que tem a Fazenda Toca, que tem uma produção, isso sim, já associando com a agrofloresta, mostrando também que é possível associar a agrofloresta. Que é o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Que é uma integração que está crescendo no Brasil entre pequenos, médios produtores, né? Isso não só aqui no Sudeste, mas no Mato Grosso. Exatamente. Eu inclusive, já tive a oportunidade de conhecer algumas fazendas que usam isso, é extremamente benéfico para o meio ambiente. Né? E outros produtores também aqui no Brasil, como a tecnologia da agrofloresta sintrópica, que é chamada do Ernest Gold, que ele está sendo chamado por produtores no mundo inteiro que estão tendo esgotamento das suas terras. Então, está sendo chamado para fazer a recomposição da terra com a agrofloresta. Então, essa tecnologia já está disponível. Agora, o que a gente diz é o seguinte, quem coloca quase 75% do que a gente come no nosso dia a dia no prato, não é o agribusiness, é a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é a que está mais vulnerável ainda a essas práticas de uso de agroquímicos
que não têm assistência técnica, então eles são muito mais vulneráveis a esse aumento, né, do uso de agrotóxico, porque eles estão desassistidos. Aproveitando esse gancho que você está passando, quer dizer, a agricultura familiar é a base da agricultura brasileira. Que tipos de políticas públicas a gente tem que investir nesse momento agora para incentivar ainda mais, incrementar a agricultura familiar no Brasil? Acho que uma coisa muito importante que a gente tem, além das iniciativas que a Ana Flávia já pontuou, assim, a gente tem essa discussão no Congresso do pacote do veneno, que a gente chama, do PL 6299, que aumenta o uso de agrotóxico, facilitando a liberação deles. Está correndo simultaneamente a um outro projeto, esse sim com apoio da sociedade civil, sendo articulado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que é a Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxico. Então tem uma comissão especial que está debatendo isso. Então, como que você casa essa redução do consumo pelo agricultor familiar do uso de agrotóxico com as alternativas mais sustentáveis, agroecológicas, que trabalhem para algo que seja do ponto de vista do ambiente sustentável a médio e longo prazo, porque o que a gente vê muitas vezes é que essa cultura intensiva, ela serve muito para a exportação, mas está criando o que a gente chama de verdadeiros desertos verdes, que a terra não consegue mais ser utilizada, e você envenena a água, você tem uma série de impactos e efeitos colaterais do uso intensivo de agrotóxico que são muito danosos e que a gente precisa buscar alternativas. Tá certo, a gente continua essa discussão, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o clipe eletrônico. O programa de hoje discute os desafios do agronegócio com a gestora de projetos e presidente da Comissão Gestora de Implementação de Orgânicos na Alimentação Escolar, Ana Flávia Borges Badui, e o especialista em políticas públicas do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, Renato Barreto. Eu queria começar essa discussão com você falando da alimentação escolar, né? A gente tem aí milhares de escolas no Brasil e isso é um importante mercado para muitos agricultores, principalmente agricultores familiares. Eu queria que você desse um panorama dessa situação hoje no país e aqui no estado de São Paulo. É uma oportunidade importante de dizer que existe uma lei federal de 2009 que previa que pelo menos 30% da compra da alimentação escolar fosse comprada diretamente da agricultura familiar. Isso é feito hoje? Muitos lugares conseguem fazer. A agricultura familiar, por conta dessa lei, por conta também do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, teve uma oportunidade de se estruturar através de cooperativas, associações. Principalmente no Sul, né? No Sul, muito, também no Nordeste. E ela conseguiu se estruturar de tal maneira que vem ocupando o abastecimento desse mercado. No Sul, é fato que tem pela própria cultura, pela própria organização dos agricultores familiares, são muito mais organizados em cooperativas e associações. Principalmente ali no Paraná. Paraná, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, eles conseguiram sim se estruturar e hoje o Paraná, no estado do Paraná, efetivamente é o maior comprador da agricultura familiar na alimentação escolar do Brasil e também o maior comprador de agricultura familiar orgânica. Ele tem uma política que facilita a compra da agricultura familiar numa série de procedimentos. Isso foi o que inspirou a grande inspiração de fazermos aqui uma lei municipal, no município de São Paulo, que foi construída aqui nesta casa, nesta Câmara, que nasceu aqui, da participação da sociedade civil, articulada com vereadores, de uma forma suprapartidária, portanto, vamos dizer, é tido como um exemplo para o país a forma como foi construída e como a sociedade civil participou da construção dessa lei. Ela foi aprovada em 2015, ela foi aprovada por unanimidade na Câmara, depois ela foi sancionada sem veto pelo prefeito e ela foi regulamentada num tempo recorde. E quais são os resultados disso? Então, o que acontece é o seguinte, ela tem hoje, eu faço parte da comissão que faz o controle social da implementação dessa lei. Nós hoje estamos bastante satisfeitos porque ela veio num processo de construção e, de fato, lógico que tem muitas
desafios a serem trabalhados na questão da estrutura de compra. E uma das questões, a gente tem sempre buscado a referência do Paraná para fazer essas mudanças. Mas São Paulo hoje já consegue, o município já consegue comprar, está cumprindo a meta, né, prevista e a programação prevista para esse ano, já tem toda uma estrutura para cumprimento dessa meta e a gente vem acompanhando isso. Então, o que a gente mostra é o seguinte, a previsão é que até 2026, 100% da alimentação municipal vai ser totalmente orgânica. Isso quer dizer 2.200.000 refeições por dia. Aqui na cidade de São Paulo, nas escolas municipais. O que a gente acredita é que, se fosse colocado em prática a própria Planap, que era o plano, né, como se fosse um plano safra, voltado para fazer a transição agroecológica, né, dos agricultores familiares, como previsto na Planap anterior, né, nós teríamos toda a condição de cumprir essa meta, porque é isso, você trabalha com a agricultura familiar e na perspectiva de trabalhar também a biodiversidade e a abundância dos alimentos. Então, não é só restrito a um tipo de alimentos, mas trabalhando com uma gama maior de alimentos. Uma das coisas que a gente diz é o seguinte, como eu posso querer que dentro de numa possibilidade de ter você tem hoje, a nossa diversidade é tão pouca na alimentação e isso é o oposto da questão da agroecologia, porque você tem 90% do nosso consumo de hortaliças é baseado em 20 espécies. Então, só que tem 12.500 espécies alimentares. Muitas estão espalhadas por São Paulo, estão na Avenida Paulista. Exatamente. Exatamente. E o que a gente tem mostrado também, a partir de um projeto que saiu aqui da casa, através de uma emenda parlamentar, a gente conseguiu implementar um projeto dentro da escola para mostrar que a abundância pode ser cultivada em hortas até escolares, hortas municipais. Hortas comunitárias. Hortas comunitárias. E a gente já vê isso muito para a cidade de São Paulo. O paulistano não tem conhecimento, pela falta de divulgação, dos inúmeros espaços que tem. Inclusive aqui perto aqui da Câmara, no Centro Cultural São Paulo, tem uma horta maravilhosa, tem horta em praças e agora a gente está mostrando que pode ser plantado também nas escolas e a gente fez esse projeto, me permite aqui mostrar, Guia prático punk. De plantas alimentícias não convencionais. Plantas alimentícias não convencionais, que é um projeto chamado Viva Agroecologia, que mostra que a abundância pode ser cultivada dentro das hortas escolares e da horta escolar pode enriquecer a alimentação escolar. A gente tem aqui Araruta, Azedinha, exatamente. E o que é interessante é que também a gente tem exemplos incríveis de agricultores urbanos, né, que cultivam dentro dessa lógica da agroecologia, da abundância, e tem um exemplo também no Paraná, inclusive que a gente vai trazer aqui para poder ter mais contato com ele, o Cláudio Oliver, que ele fez numa área de 300 metros quadrados, né, da casa dele, ele chegou a conseguir produzir 4 toneladas de alimento por ano e conseguiu fazer a compostagem e, portanto, reciclar, né, reutilizar os resíduos de 30 toneladas de resíduos. Ele compostou. Então, isso mostra que em 300 metros quadrados, isso mostra que é possível em espaço, e principalmente nas escolas, porque nas escolas você aprender essa abundância é o espaço ideal. Você vai estar multiplicando ali para outras pessoas, né? É possível e é necessário, porque o Brasil não pode estar na contramão do mundo, enfim, que está caminhando cada vez mais para produções sustentáveis, agroecológicas, aumento da produção de orgânico. Só fazer um comentário, assim, porque é importante, tem um dado que a Anvisa divulgou em 2016, eles têm um programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos. Ele faz esse de 2 em 2 anos e divulga esse resultado. Para você ter uma ideia, em 2016, o uso do Brasil de agrotóxicos é crescente, mas em 2016... dos resíduos analisados foram, assim, 12.000 amostras e 89% das amostras de pimentão tinham resíduos considerados irregulares. Não é assim, agrotóxico diversas, quase 100% tem algum tipo de presença. A cultura do pimentão e tomate usa muito agrotóxico. Mas nas amostras da Anvisa, 89% das amostras tinham resíduos irregulares, ou seja, acima do limite ou proibido para a cultura do pimentão.
Esse mesmo dado, 78% da abobrinha, 75% da uva. Então, assim, é um problema muito grave que a gente não pode negligenciar e fingir que ele não está acontecendo e que não é fundamental esse debate que a gente faça uma transição para um modelo que não cause isso, porque isso está indo para a alimentação das crianças, está indo para a alimentação da população de uma maneira geral. Você acha que você está consumindo um produto saudável e está comendo veneno? Exatamente. Eu acho que isso que é importante a gente ressaltar, porque é necessário que a gente tome medidas assim, fundamentais como essa lei de São Paulo, que a gente consiga implementar ela em outros municípios, em âmbito nacional, precisa ter investimento para isso. Hoje o agronegócio é beneficiado com muitas isenções fiscais. A produção hoje de agrotóxico, tem dados recentes do TCU que tem, assim, nos últimos 7 anos, isenção de 9 bilhões de impostos para o agronegócio. Agora, em termos de política pública, né, o agricultor está lá na sua fazenda, o agricultor familiar ou o grande agricultor, você acha que falta fiscalização do uso de agrotóxico nas fazendas no Brasil, nas grandes, médias e pequenas propriedades? O que precisa em termos de política pública para diminuir esse consumo e esse, entre aspas, envenenamento que a gente vem sofrendo a cada dia? Não, com certeza, acho que a Anvisa, inclusive nesse debate do projeto do pacote do veneno, ela divulgou um dado preocupante porque hoje ela já tem poucos técnicos para analisar a liberação de agrotóxicos e para fiscalizar o uso e consumo. E tem dados também do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2014, tiveram 25 mil pessoas, sendo 2.181 crianças intoxicadas por agrotóxico. Então tem um problema grave aí na falta de suporte. Esses dados são de quem mesmo? Esses dados são da Fiocruz, do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. Com base em relatos de hospitais? São os dados do Ministério da Saúde. Tá. Eles fazem essa compilação, enfim, e chega nesse número que, assim, 25 mil pessoas 25 mil pessoas contaminadas, entre 2007 e 2014, e sendo que dessas daí teve 1.186 óbitos. Então é um dado muito preocupante. De fato, assim, você precisa ter uma estrutura mais robusta, incorporar mais gente para fazer essa fiscalização e criar critérios mais, vamos dizer assim, difíceis para você aprovar coisas que podem fazer mal para a população. A gente não pode ir na contramão de facilitar e permitir que esse cenário continue acontecendo. Agora, uma outra questão é o seguinte, a gente tem aí no Brasil hoje em torno de 300 milhões de hectares de terras degradadas, né, que estão sendo degradadas aí ao longo desses últimos 500 anos. É possível fazer um projeto para ocupar essas terras com uma agricultura sustentável, não no sentido de grandes propriedades, igual a gente tem no Mato Grosso, ou então ali na região do Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que está tendo uma nova fronteira agrícola. É possível a gente investir nessas áreas degradadas de uma forma sustentável? Qual que é a opinião de vocês? Totalmente. Totalmente. E todas as práticas, tanto da agrofloresta, né, como eu estava dizendo que está sendo essa prática da sintropia, né, que é a produção orgânica de agrofloresta sintrópica, ela já tem sido chamada exatamente para fazer essa transição, essa recuperação de solo. Existe também um sítio muito interessante chamado Sítio Semente em Brasília. Também, se vocês colocarem na internet, você consegue acessar o site e você vai ver o quanto eles conseguiram recuperar. Parece uma ilha, né, em meio a um deserto, o quanto que eles conseguiram recuperar a área com uma abundância de produção absurda e como eles recuperam... Fazendo o quê? Agrofloresta. Tá. E fazendo a produção de alimentos no meio da agrofloresta. Com ILPF? Não sei com integração, com lavoura, integração, pecuária, sim, mas não é pecuária. Lavoura e floresta, floresta, ou pecuária mas, e floresta. Não sei se é pecuária, não seria de gado, não seria bem isso, mas eles produzem, acho que deve ter galinhas, né, algum tipo de animal. Mas eles têm, o que eu acho importante é que eles colocam, até eles têm uma filmagem aérea, então dá muito bem para você ver como, e o que eles dizem é o seguinte, eles recuperaram água, né? Então porque a agroecologia, ela é produtora de água, ela não só conserva, como ela recupera nascentes, ela produz água. Então quanto isso custa? Você ter água. Agricultores que estão aí produzindo de um sistema convencional, que estão já numa escassez, então, quanto custa para eles trazer essa água? Vamos continuar essa discussão da água no próximo bloco? Sim. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Clipe Eletrônico.
O programa de hoje discute os desafios do agronegócio com a gestora de projetos e presidente da Comissão Gestora de Implementação de Orgânicos na Alimentação Escolar, Ana Flávia Borges Badui, e o especialista em políticas públicas do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, Renato Barreto. Renato, vou começar esse bloco falando sobre... A gente tem aí em São Paulo uma tradição aí já que está se criando de produção em áreas públicas, né? Sim. E a gente tem vocês têm um mapeamento de feiras orgânicas na capital paulista? Complementando essa discussão assim, sobre como é possível a gente pensar em alternativas e elas muitas estão ocorrendo, muitas vezes é uma questão da gente sistematizar tudo o que está acontecendo para mostrar, olha, existe uma alternativa. Então, há alguns anos o IDEC organiza o mapa de feiras orgânicas, está lá no site do IDEC, www.idec.org.br, que organiza assim, um mapa do Brasil mesmo de iniciativas de escoamento e de venda desse tipo de produto, produzido pela agroecologia, de produtos orgânicos, que você consegue, enfim, achar por preços acessíveis, preços que são preços de mercado. Pois é, essa é uma questão. Então, assim, em muitos lugares custa caro comprar exato, produtos orgânicos. porque Aqui em São Paulo, ele virou um produto diferencial. Muitas vezes tenta agregar valor a isso, mas aquele produto que é da agricultura familiar, que vem direto do produtor, que é próximo à produção do consumo, você consegue ter um preço muitas vezes com menos variação de mercado, porque ele não é tão sazonal quanto o do grande produtor, e com certeza, na maior parte do tempo, com preço normal que você consegue acessar através do mapa de feiras orgânicas. Se eu não me engano, tem até umas iniciativas aqui, tem uma lá na Vila Madalena, que você define, é produto orgânico, isso, e você define quanto Instituto Chão, quanto você paga naquilo. E você vai numa feira como essa, a gente só vê gente, classe média alta para cima. População que precisa do alimento não está presente nesses locais e nesse momento. Por quê? Eu acho que se você entrar lá no nosso mapa, você vai ver que tem uma diversidade muito maior. Eu acho que muitas vezes a mídia foca em alguns tipos de iniciativa por lidarem exatamente com esse público, que é muitas vezes o que está atrás, enfim, mas eu acho que ao contrário do que se pensa, o produto orgânico, o produto agroecológico, ele é muito mais algo que atinge a população de uma maneira geral do que focos, nichos de classe média. Então, acho que o legal do mapa das feiras é você conseguir identificar que em diversos bairros da Zona Sul, da Zona Leste, você tem iniciativas e cada vez mais porque tem iniciativas também do ponto de vista do poder público de estimular essa transição agroecológica, estimular a produção de orgânicos e que você vai conseguir trabalhar isso em termos de políticas públicas para estar mais próximo da população. Eu gostaria de complementar, é que a Lei dos Orgânicos na Alimentação Escolar de São Paulo, ela exatamente prevê a democratização do acesso, né? E está previsto, inclusive, na lei, que é para se estimular que o agricultor familiar possa também fazer suas feiras quando ele for entregar o produto na alimentação escolar. Então, tem espaços que sejam reservados para se estimular essas feiras locais, né? Porque isso é uma possibilidade dele agregar aí dentro da estrutura de logística que ele já vai fazer para a alimentação escolar, ele possa também abastecer ali aquela comunidade. Mas como que seria feito isso? Assim? Essa é uma coisa que é uma proposta que está colocada no plano de ação, mas que ainda tem que ser desenhada, né? Mas está prevista como seriam essas feiras. Mas ela é uma possibilidade. O que é interessante também colocar é que, devido à lei de São Paulo e também a questão de apoio para feiras orgânicas no município, públicas, né? São feiras públicas orgânicas. São Paulo tem uma grande feira no modelódromo do Ibirapuera, que hoje está na rua Curitiba, que é considerada uma das maiores feiras orgânicas do país, e ela é uma política muito interessante porque ela estimula a transição agroecológica também de produtores que estão no município de São Paulo. Então, ela possibilita que o produtor que esteja em transição agroecológica da agricultura familiar tenha seu espaço lá, desde que ele seja diferenciado, e ele na feira. Se vocês forem lá, vocês vão ver que ele está diferenciado em termos de cor da barraca, né? Mas são produtores aqui da região de Parelheiros, no sul de São Paulo. E uma das coisas que também mereceu destaque para São Paulo, que ganhou um prêmio, né, da Fundação Bloomberg,
foi exatamente a Lei de Orgânicos na Alimentação Escolar. Então, essas duas políticas estimulam a transição agroecológica. É previsto também na Lei de São Paulo, municipal da alimentação escolar, que agricultores que estejam em transição agroecológica no município também possam se beneficiar da lei e abastecer a alimentação escolar. Agora, e só para dizer que, por conta disso, São Paulo ganhou uma premiação que está permitindo fazer todo um trabalho de assistência técnica que está sendo construído para os agricultores familiares da Zona Sul de São Paulo. Então, isso é um trabalho importantíssimo que foi exatamente devido a as outras políticas públicas já implementadas de apoio à agroecologia, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de ter uma assistência técnica efetiva para a transição, que vai estimular a transição agroecológica de mais de 400 ou 500 agricultores. Mas, por enquanto, muitas dessas políticas ainda não saíram do papel. Algumas sim, outras não. Não, assim, a agricultura, o projeto Bloomberg, o projeto da Fundação Bloomberg já está sendo implementado, mas ele vai primeiro fazer um mapeamento dos produtores, né, para se conhecer todos os produtores, para daí fazer o trabalho efetivamente de apoio e de assistência técnica, que é o super necessário para todos os agricultores. O que a gente tem que dizer é o seguinte: existe sim uma necessidade de fazer uma assistência técnica agroecológica para todo o país. Tendo essa assistência técnica agroecológica, a gente não tem dúvida que a produtividade vai aumentar e que a gente vai garantir que hoje a agricultura familiar, então, ela já consegue atender 70 a 75% do que está no prato. E existe também um dado que coloca um levantamento que diz que somente com a agricultura familiar o Brasil já se coloca em 7º lugar na produção de alimentos no mundo. Né? Hoje é o segundo, contando tudo. Contando tudo. Estamos mas, atrás dos Estados Unidos. Sim, mas ele, somente com a agricultura familiar, ele alcança o 7º lugar. O que quer dizer o seguinte: se você consegue fazer uma assistência técnica para essa agricultura familiar, fazer a transição agroecológica, você pode sim, né? E ela está produzindo alimentos, né, para a população. Então, isso é bem relevante. Falando em assistência técnica, acho que esse é um gargalo importante e é uma deficiência, né? A assistência técnica voltada, de uma maneira geral, a assistência técnica na agricultura brasileira ela é falha, mas voltada para essa questão da agroecologia, de culturas sustentáveis, ainda é bastante falha, né? Porque eu acho que é uma disputa mesmo de modelos, e eu acho que o modelo que hoje, enfim, coloca a gente em segundo lugar, que não é nem o modelo majoritário. Que é o modelo exportador, agroexportador. Que é monocultura, enfim, que é de uso extensivo do solo, com intensivo de agrotóxico, que polui o meio ambiente, enfim, responsável por diversos desastres mesmo ambientais. Esse o modelo do que os parcos recursos hoje que o Estado tem para garantir algum tipo de assistência é privilegiado. Mas eu acho que tem diversas iniciativas que estão trabalhando para apontar rumos diferentes e que, de fato, é isso, é uma opção do poder público, o que ele vai estimular. Acho que aqui em São Paulo a gente está insistindo bastante, porque se em São Paulo, pelo tamanho que tem, por ser um município intensamente urbano, a gente consegue pensar nesse tipo de iniciativa, por que não no Brasil, enfim, que tem 5.570 municípios aí, que tem um potencial de terra e de cultivo tão grande, a gente não consegue também trabalhar isso orientando. E também acho que o poder público tem um papel, mas também tem um papel da sociedade civil, que a gente vem trabalhando de criar instrumentos que a gente consiga trabalhar informação, pensar alternativas conjuntamente, organizar setores, porque também acho que é importante que, enfim, a população também trabalhe para resolver seus próprios problemas. Se a gente não tivesse, então, de repente, uma bancada ruralista, se tivesse uma bancada da agricultura familiar, essa discussão poderia avançar muito mais hoje no país. Com certeza, eu acho que é uma questão de o que vem primeiro, mas assim, o Estado estimulando um certo tipo de produção, você também estimula que eles estejam mais representados nos órgãos de deliberação. Então, acho que é uma relação de financiamento, enfim, diversos desses deputados que estão na comissão especial que aprovou o pacote de veneno são financiados pelo agronegócio. Então, assim, é uma relação direta do que você estimula e como aquilo se faz representar. Então, acho que a gente está entendendo que isso faz mal para a população, faz mal para o país, vai ter impacto em importação também, com a Europa restringindo. A França proibiu o uso de glifosato, que hoje é o agrotóxico mais usado no Brasil. Na soja, por exemplo, pois né? Então, assim, em acho todas que as culturas. vai ter, assim, começar a ter problemas da ordem econômica, e eu acho que tem, às vezes, assim, um problema também de uma cabeça muito voltada
para o retrovisor, olhando para trás para como era feito, que estimula esse tipo de caminho de aumento do uso de algo que está sendo proibido no mundo inteiro e que faz mal para a população. Para a gente encerrar essa discussão, nosso tempo está acabando, vamos apontar aí caminhos, a gente apontou aqui vários caminhos, mas assim, em termos de política pública, em termos de educação da população, o que a gente precisa fazer para continuar crescendo, para alimentar o mundo em 2050, mas com um modelo de agricultura sustentável que seja exemplo para o mundo e que outros países nos copiem nessa relação. O que a gente precisa fazer agora para que isso aconteça em 2050? Tá. A gente tem discutido e a gente entende o seguinte, que não houve evolução na parte de ferramentas básicas da agricultura familiar. Não houve investimento para isso. Então, o Brasil hoje, a gente diz que ele trabalha com ferramentas jurássicas, que não teve nenhuma evolução. Tipo enxadas, coisas bem básicas de ferramentas. Mas a gente tem uma mecanização forte também. Mas não da agricultura familiar, né? Da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela ainda trabalha com tipos de ferramentas que não houve investimento de evolução. A gente, comparado com o que há de investimento em outros países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, você vê ferramentas ergonômicas, entendeu? São ferramentas já com informatização que já coloca o tipo de insumo já direcionado. Então, assim, são investimentos que o Brasil não foi feito aqui no Brasil e que são extremamente necessários para que essa agricultura familiar possa ter, sim, a condição de fazer a transição agroecológica. E também a gente vê que é necessário, por quê? Porque há um êxodo rural muito grande, né? E há um desestímulo dos familiares, dos agricultores familiares, em assumir esse tipo de produção, que é um tipo de produção, né, que é muito difícil, né, com muitas dificuldades, sem tecnologia nenhuma. Então, eles não querem assumir esse tipo de produção. Então, está tendo um envelhecimento, né, dessa população produtora e, consequentemente, não estão conseguindo ter a sucessão, né, para esse tipo de produção. Então, isso é bastante sério. E a gente vê que há necessidade de fazer uma educação em segurança alimentar nutricional nas escolas, que tem que começar na escola. Por isso que a gente fez essa proposta desse projeto. Está sendo criada uma rede de integração de escolas municipais. A gente tem bastante apoio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, da Secretaria da Educação Municipal, que acolheram totalmente esse projeto e estão aí dando todo o apoio para que a gente crie uma produção de mudas, de punk e que isso possa ser acessível para a população. Tá certo, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.